Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emergências respiratórias, né? E emergências respiratórias existem muitas, principalmente a que nós estamos vivendo aí, né? Que é o Covid-19, que tá cheio de atualizações e cheio de cursos super bacanas, gratuitos, né, para vocês fazerem. Então eu não abordei esse tema na nossa aula, tá? Tem muito material aí e muitas atualizações que saem periodicamente, né? Ainda é algo muito novo para a ciência. Mas vamos ver aquelas que já são clássicas das emergências respiratórias, tá? Aqui botei uma chargezinha, né, pra gente começar. O que faz, Manuel? Ora, pois, quero morrer enforcado, peguei minha mulher com outro. Mas para se enforcar, a corda precisa estar no pescoço. Bom, eu sei, mas me deu uma falta de ar danada, resolvi tirar. O que isso quer dizer, né, gente? Morrer de falta de ar é uma morte muito cruel, né? Então, hoje, uma das patologias que nós vamos falar vai ser DPOC, que é muito característico do tabagista, né? 80% das pessoas que desenvolvem DPOC são tabagistas. E eles passam a vida inteira com aquela desculpa, né, de que preferem morrer do que parar de fumar, enfim. E quando chega na hora da morte, ninguém quer morrer por falta de ar, tá? Pra gente começar, então, vamos dar uma relembrada na anatomia, tá? A anatomia respiratória, então, né, ela é composta pelo aparelho respiratório superior, né, que ele começa aqui desde o nariz da boca, e o aparelho respiratório inferior, que era a traqueia para baixo, que é o que nós vamos falar hoje, certo? Nós vamos nos ater no aparelho respiratório inferior, tá? Então, nós vamos falar a partir da traqueia, e depois pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? Então, aqui também para a gente dar uma relembrada, né? O pulmão direito, então, é dividido em 3 lóbulos e ele é maior. O pulmão esquerdo tem 2 lóbulos, ele é um pouco menor, porque ainda que nesse espaço, nesse mediastino, ele comporta o coração, né? A traqueia, então, aqui, que é dividida nos brônquios, né? Os brônquios depois vão ter aqui os brônquios segmentares, que são outras bifurcações, e enfim os bronquíolos, que estão lá nas pontas. E na pontinha dos bronquíolos, então, nós estamos cheios de alvéolos, tá? Os alvéolos são tantos e são milhares que a gente não consegue nem enxergá-los, tá? Então vamos lá. A fisiologia do aparelho respiratório, tá? A mecânica dele são os movimentos de inspiração e expiração, tá? E a química, a fisiologia química são as trocas gasosas, né? Que é a responsabilidade do aparelho respiratório, que ela vai ser feita através dos alvéolos em contato com os capilares. Lembra quando a gente falou da anatomia cardiovascular, né? Da vascular, que a gente fala então que saem as artérias vão virar arteríolas bem finas, as arteríolas viram capilares, que são muito permeáveis, e esses capilares estão fazendo as trocas gasosas para virarem vênulas, depois veias e voltarem para o coração. Lembram? Tá? Então, os capilares, eles estão fazendo aquelas as trocas gasosas e os alvéolos estão envolvidos por milhares de capilares, né? Então, ali que eles conseguem fazer a hematose, que a gente chama, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico, tá? Então aí também, né, o processo de inspiração e expiração. Aqui também para vocês verem no raio-x de tórax, né? Para quem já fez ou já assistiu, na hora que eles vão fazer o raio-x, eles pedem para a gente respirar bem fundo e segurar, que é para fazer uma inspiração. Por quê? Porque o diafragma, ele baixa quando a gente faz a inspiração, o pulmão enche de ar, né? E aí acaba facilitando aqui na imagem. E do outro lado aqui a gente consegue visualizar a expiração. Então, olha a diferença, né? Como o diafragma tá alto que ele chega a quase que cobrir o coração. Por isso que durante o raio-x de tórax a gente tem que fazer uma inspiração. Aqui então, né, coloquei também para vocês visualizarem alvéolos, então, né, que estão entrando o oxigênio e os capilares aqui passando rico em gás carbônico, fazendo essa troca devido à alta permeabilidade da parede, né, dos capilares e dos alvéolos, fazendo a troca então com o gás carbônico e depois seguindo, né, livres com oxigênio, que é quando eles vão voltar pela pequena circulação lá para o coração, né?
A traqueia, então. A traqueia é um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e 10 a 12 centímetros de comprimento, tá? Cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos, né? E aí é legal que a gente apalpe bastante para vocês entenderem bem o que a gente está falando, tá? Bifurca-se na região inferior, originando os brônquios. Olha aqui nessa imagem, tá? Depois eu deixei essa imagem aumentada. O brônquio direito, então, aqui, né? E o brônquio esquerdo, que penetra nos pulmões. O epitélio de revestimento mucociliar adere partículas de poeira e bactérias presentes em suspensão no ar inalado, posteriormente varridas para fora e expelidas. Então, no epitélio ali da traqueia também tem cílios, assim como no nosso nariz. Né? Esses cílios que nós temos no nariz, eles são justamente para fazer esse processo de varredura de poeira, de micro-organismos, né? Para não deixar a mucosa tão suscetível, tão penetrável, assim, né? A essas toxinas. Então, esses cílios também estão na traqueia. Então, ela tenta o tempo inteiro, né, jogar essas impurezas para fora, tá? Uma imagem aumentada para vocês poderem visualizar. O pulmão, então, é um órgão esponjoso com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, sendo envolvido por uma membrana serosa denominada pleura. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se, dando origem a tubos cada vez mais finos, que são os bronquíolos, né? E lá na pontinha dos bronquíolos, então, é que vai ter então os alvéolos pulmonares, né? E esse conjunto é que vai formar a árvore brônquica. Olhem aqui também, olha, a diferenciação do pulmão direito, né, com 3 lóbulos, e o pulmão esquerdo, então, que tem 2 lóbulos. A pleura, que faz esse revestimento nos pulmões, é onde a gente fala, às vezes, de derrame pleural, né? De que estão acontecendo peritonite, né? De que estão acontecendo em volta ali dos órgãos, tá? Então, olha lá, membrana serosa que envolve e protege o pulmão. É uma que tem a camada externa e a camada interna, né? Então, a pleura parietal, que está na parte externa, e a pleura visceral, de vísceras, aqui envolve o próprio pulmão, né? E entre as pleuras tem um líquido viscoso que é um lubrificante, porque o pulmão, como ele faz esse processo, né, de inspiração e expiração, ela sofre um atrito ali naquela abertura. E as pleuras, né, e esse líquido seroso que tem entre elas, é que permitem então que haja essa elasticidade. Olha aí as pleuras, né? Esse espaço pleural aí, o que vai fazer essa movimentação? Pleura visceral, mais interna, né? E a pleura parietal, né? Que é a externa. Os brônquios, então, olha lá, nos bronquíolos eles entram então nos pulmões e nas pontinhas vão formar a árvore brônquica, né? Que é os bronquíolos lá nas pontinhas, tá? Então, os brônquios principais fazem a ligação da traqueia com os pulmões, que vai ter o brônquio direito e o esquerdo, tá? Subdividem-se em brônquios segmentares, que são subdivisões, né? E depois eles vão se ramificar em bronquíolos. E os bronquíolos vão dar origem aos alvéolos. Os alvéolos pulmonares são minúsculos sacos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Olha aí, ó. Toda essa linha vermelha que está passando aqui em volta, né? Claro que isso aqui é uma ilustração, é uma demonstração do que seriam os capilares, então para mostrar como os órgãos eles estão todos os órgãos, né? É que a gente está falando de trocas gasosas porque nós estamos falando especificamente do pulmão, mas também em outros órgãos pode ter trocas metabólicas, trocas de nutrientes, enfim, acontecem tudo via capilares, tá? Aqui também, né, como se desse pra gente enxergar, a gente não enxerga, eles não são desse tamanho, né, eles são muito menores, os alvéolos, mas é pra gente ter uma ideia do que seria essa árvore brônquica, né? E por fim, o diafragma, né, que é um músculo, tá? O diafragma ele não é um órgão, né? Ele é um músculo que participa do processo de respiração, né? A base dos pulmões, ele fica localizado aqui embaixo, estão vendo? E ele que separa o tórax do abdômen, né? Pode ver que ele até tem uma curvatura ali, que é onde os órgãos vão se encaixar agora aqui embaixo, né? Coloquei aí de novo para vocês visualizarem. E, enfim, vamos entrar então na oxigenoterapia. E aí vai ser o conteúdo do próximo vídeo.